Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O tema fé. Hoje nós vamos concluir este estudo sobre a fé e ver que lições nós podemos tirar para a nossa vida. Então, conclusão sobre a fé. A primeira conclusão é: pela fé nós confiamos nos planos de Deus. Ou seja, nós só conseguimos ver o agir de Deus e confiar no agir de Deus por causa da fé. Se nós não colocarmos a nossa fé em Deus, nós jamais vamos acreditar na palavra de Deus, no agir de Deus e muito menos no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, é pela fé que nós confiamos nos planos de Deus. Tudo que Deus escreveu, todas as promessas de Deus, todos os pensamentos, todos os planos, todos os caminhos de Deus há de se cumprir na nossa vida. Se nós colocarmos a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Então, queridos, em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Então o profeta Isaías está falando para nós que o que Deus tem preparado para nós, os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos planos, que os nossos caminhos, que os nossos pensamentos. Então, é pela fé que nós vamos depositar a nossa esperança no que Deus tem preparado para nós. Os pensamentos, os caminhos que Deus tem para cada um de nós. Se você tem passado por lutas, provações, isto não está restrito a você. Todos nós passamos isso. Porém, a fé que nós temos em Deus é que os pensamentos e os caminhos que o Senhor tem para nós, por mais que vamos passar por lutas, eles são os melhores. Então, coloque a tua fé e confie nos planos de Deus para a sua vida, para a sua família. E Deus vai derramar bênçãos sem medidas. Basta você confiar no que Ele tem de melhor para você. A segunda coisa que nós vamos ver ou tirarmos como conclusão é que somente pela fé estamos próximos de Deus. Nós só vamos conseguir nos aproximar de Deus pela fé. Porque se nós não tivermos fé, nós vamos continuar na nossa caminhada de pecado. E o pecado é a separação entre nós e Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Se estamos em pecados é porque nós não temos a fé em Deus. Então, somente pela fé nós nos aproximamos de Deus. E Hebreus capítulo 6 diz isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós nos aproximamos de Deus por causa da fé. E a fé é crer que Deus existe, que Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quer fazer na nossa vida. Então, se você quer se aproximar de Deus, você tem que crer que Ele existe. E para crer que Deus existe, você tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E também, em Hebreus capítulo 4, verso 16, o autor está dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, eu tenho que me aproximar confiadamente junto ao trono da graça de Deus. E assim nós vamos receber misericórdia e vamos achar graça
em todos os momentos. Portanto, queridos, não há como se aproximar de Deus a não ser pela fé. Então, se você quer encontrar misericórdia e graça, vá ao trono da graça. Se aproxime confiadamente, portanto, diante de Deus. E você vai encontrar misericórdia e vai ser agraciado, ou seja, acharmos graça para socorro em toda ou qualquer ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 16. Também nós vamos concluir que somente pela fé nós vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Nós já sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Romanos capítulo 12, verso 2. Fala ali para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso, nós temos que ter uma nova vida. E para isso, nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16, diz assim: todos estes morreram na fé. Lembra da galeria da fé do último estudo? Então, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, ele está falando da pátria celestial. Eles morreram, essa galeria da fé, morreram sem ter obtido as promessas da pátria celestial. Porém, eles viram elas de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos deste mundo, ou seja, desta terra. E eles agora estão aguardando esta nova pátria, a qual Deus não se envergonha deles de serem chamados seu Deus, porquanto esse Deus preparou uma cidade nova, ou seja, a nova Jerusalém que fala em Apocalipse. Então, os que morreram na galeria da fé, pela fé em Deus, aguardam a Jerusalém celestial, aguardam a pátria celestial, e é para lá que todos vão, todos aqueles que creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que nós venhamos viver pela fé, confiando que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida, e vamos obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é a vontade dEle também para nós. E o que a palavra de Deus manda para nós? Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Assim, queridos, nós vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Também nós vamos ver que a fé considera a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, a soberania de Cristo. E isso é representado na pesca maravilhosa. Lucas 5, de 5 a 8. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então aqui nós vemos duas vezes
Pedro reconhecendo a autoridade de Cristo. Primeiro, Cristo manda ele lançar as redes. E ele fala: Senhor, olha, nós trabalhamos a noite inteira, nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra. Ele reconhece a autoridade da palavra de Cristo: eu lançarei as redes. E depois ele reconhece que ele era pecador e fala: Senhor, retira-te de mim. O Senhor é a autoridade suprema. Retira de mim, porque eu sou pecador. Então, pela fé, nós consideramos a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Reconhecemos a nossa atitude e reconhecemos a autoridade de Cristo e nos rendemos debaixo desta autoridade. E por último, queridos, a fé não livra-nos dos sofrimentos. Eu gosto muito de João capítulo 16, verso 33, que diz: no mundo tereis aflições. Cristo jamais nos enganou. Ele disse que nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo para que pudéssemos ser mais que vencedores. Ele não nos livrou das aflições, mas ele venceu para que possamos ser vencedores. Mas nós vamos ver também, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, um exemplo disso, que Deus não nos livra do sofrimento. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9. Paulo está dizendo desse espinho na carne. Ninguém sabe ao certo o que é este espinho na carne. Mas o que é certo aqui é que ele estava produzindo sofrimento na vida de Paulo. E ele diz: 3 vezes eu pedi ao Senhor, e o Senhor respondeu: a minha graça te basta. É assim que nós vivemos pela fé. Se Deus quer curar, Ele vai curar. Se Ele não quer curar, Ele não vai curar. Mas a graça dele nos basta. E Ele nos fortalece para suportar toda e qualquer aflição, todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer batalha, toda e qualquer tempestade. Ele nos dá graça e Ele nos fortalece e nos sustenta em toda e qualquer caminhada. Então, a fé não livra-nos dos sofrimentos, mas Ele nos dá graça. Deus nos dá graça, a sua graça nos basta. Então, queridos, a fé em Cristo é a certeza que somos salvos. A salvação, como já dissemos, não é por obras, mas é pela fé. E Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé é exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isto é um dom de Deus. Por isso nós cremos que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. E em Colossenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas. Quem nos libertou? Cristo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E Paulo, ele conclui dizendo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 7, verso 24 e verso 25. Então a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade a não ser Cristo Jesus. Então, queridos, o que é que nós aprendemos hoje? A conclusão sobre a fé. Pela fé, confiamos nos planos de Deus.
somente pela fé estamos próximos ou conseguimos nos aproximar de Deus. Pela fé nós entendemos que temos que agir de acordo com a vontade de Deus. Pela fé consideramos a autoridade de Cristo. Pela fé nós entendemos que não livra-nos dos sofrimentos. E pela fé nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Pai, graças te damos por causa do teu grande amor para conosco. Esta é a fé que nós temos em nosso coração. E se ainda, ó Pai, tem alguém que não entendeu e compreendeu que precisa ser salvo pela fé, que teu Espírito Santo venha moldar e trabalhar nestes corações para entender o milagre da vida eterna, que é Jesus Cristo. Morreu, através da morte dele, nós temos a vida eterna. Porque ele vive, nós temos a certeza da nossa vida eterna. Em tudo nós te louvamos e te adoramos e somos gratos ao Senhor. Abençoe cada família, ó Pai. Sustenta-os debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Trabalhe, Senhor Deus, em cada coração para entender que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida eterna para nós e para todos sempre. Ó Deus querido, trabalhe esta verdade em cada coração e em cada família. Restaura os casamentos, ó Pai. Trabalhe, Senhor Deus, na vida dos nossos filhos para que possam crescer em estatura e graça diante do Senhor. Afasta-nos de todo mal e de todo perigo. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.